Olá, meus queridos companheiros apaixonados por história. O vídeo de hoje foi indicado pelo inscrito William Lima, que sugeriu a biografia de Henry Percy, apelidado de Hotspur. Henry Percy foi um prestigiado cavaleiro inglês que teve um papel importante nas guerras anglo-escocesas e na Guerra dos 100 Anos. O apelido Hotspur foi dado a ele pelos escoceses como um tributo à sua velocidade e prontidão no campo de batalha. Contudo, ele se rebelou contra o rei Henrique IV e teve um fim trágico. E vocês, meus queridos, já imaginaram ter um vídeo aqui no canal com a sua indicação? É só você escrever sua sugestão aí nos comentários que eu terei o prazer de produzir o vídeo e postar aqui no canal. Henry Percy nasceu no dia 20 de maio de 1364. Ele era o filho mais velho de Henry Percy, primeiro conde de Northumberland, e Margaret Neville, filha de Ralph de Neville, segundo Lord Neville de Ranby. Henry nasceu em uma época de constantes conflitos na fronteira entre a Inglaterra com a Escócia, e a família Percy mantinha o controle da área. Em abril de 1377, quando Henry tinha 13 anos, foi nomeado cavaleiro pelo rei Eduardo III, junto com Ricardo de Bordeaux, que futuramente se tornaria o rei Ricardo II, e Henrique de Bolingbroke, que também se tornaria o rei Henrique IV. O jovem Henry Percy teve sua primeira experiência em combate quando os escoceses assumiram o controle do castelo de Berwick, no ano de 1378. O pai de Henrique, o conde de Northumberland, reuniu um exército para recuperar o castelo. O jovem soldado Henry Percy ergueu sua bandeira em frente ao portão principal do castelo, enquanto que os outros soldados cobriam os flancos. O cerco em torno do castelo durou 8 dias. Os ingleses conseguiram romper as defesas dos escoceses, realizando uma vitória rápida e decisiva. No ano de 1379, Henry se casou com Elizabeth, de 9 anos, filha de Edmundo Mortimer, o conde de March. Esse casamento foi organizado entre as famílias. Tal união era muito vantajosa para a família Percy. Henry e Elizabeth tiveram 2 filhos. Em maio de 1385, Henry foi nomeado ao cargo de diretor da Marcha Oriental por seu pai. Nesse mesmo ano, Henry Percy acompanhou o jovem rei Ricardo II, de 19 anos, em uma campanha militar na Escócia. Foi nessa campanha que ele recebeu o apelido de Hotspur pelos escoceses, que ficaram admirados pela agilidade e prontidão do jovem soldado no campo de batalha. Em abril de 1386, Henry foi enviado à França para participar dos conflitos anglo-franceses e liderou muitos ataques, incluindo um ataque contra os franceses como comandante de um exército naval enviado para socorrer uma guarnição inglesa em Brest, em setembro de 1387. Em consideração por suas ações corajosas, Henry foi condecorado Cavaleiro da Charreteira em 1388 pelo rei Ricardo II. Na mesma época, os escoceses continuaram em Northumberland e James Douglas liderou um exército escocês para o sul e cercou Newcastle. Henry e seu irmão Ralph Percy conseguiram dominar Newcastle. Após uma semana de intenso conflito, o conde de Douglas desafiou Henry para um duelo. Douglas conseguiu derrubar Henry e capturou seu estandarte. Ao conseguir tal feito, James Douglas teria dito: "Vou carregá-lo para a Escócia e içá-lo em minha torre, onde poderá ser visto de longe." Henry Percy teria respondido: "Por Deus, você nunca sairá vivo de Northumberland com isso." Poucos dias depois, na Batalha de Ortenburg, vindo de Newcastle, Henry e seus homens estavam cansados e desordenados, enquanto se dirigiam ao campo para montar seu acampamento. Henry, que ainda estava com raiva de James Douglas,
atacou os escoceses algumas horas antes do pôr do sol. Os escoceses rapidamente lançaram um contra-ataque. James Douglas foi mortalmente ferido, mas os escoceses conseguiram prevalecer e capturaram Henry Percy, enquanto que o resto das forças do soldado inglês recuavam para Newcastle. Posteriormente, Henry foi resgatado após pagar 7.000 marcos. O desempenho de Henry Hotspur no campo de batalha foi recompensado. Ele ganhou o favor real por meio de terras e nomeações. Com isso, sua reputação crescia na corte inglesa. Em junho de 1393, Henry foi enviado em uma missão diplomática em Chipre e logo após foi nomeado tenente do Ducado da Aquitânia, em nome de John de Gaunt, Duque da Aquitânia. Em janeiro de 1395, ele retornou à Inglaterra para participar da expedição do rei Ricardo II à Irlanda e voltou à Aquitânia no outono seguinte. No verão de 1396, ele estava novamente em Calais. O serviço militar e diplomático de Henry Percy trouxe muitas riquezas e privilégios. Contudo, a família Percy decidiu apoiar Henrique Bolingbroke, o futuro Henrique IV, em sua rebelião contra o rei Ricardo II. Quando retornou à Inglaterra em junho de 1399, Henry e seu pai uniram-se a Henrique Bolingbroke em Doncaster e marcharam para o sul. O rei Ricardo II saiu do castelo de Cornwall, no país de Gales, e foi enviado para a Torre de Londres. Logo depois, ele abdicou de sua coroa em favor de Henrique de Bolingbroke. Em retribuição, a família Percy recebeu mais terras e favores do novo rei, Henrique IV. Ricardo II acabou morrendo de fome enquanto era mantido prisioneiro no castelo de Pontefract, em South Yorkshire. O rei Henrique IV ficou tão agradecido pelos serviços de Henry Percy que lhe concedeu grande prestígio e riqueza, o tornando um dos nobres mais poderosos da Inglaterra. Sob o comando do novo rei, Henry foi nomeado alto xerife de Flintshire em 1399. Outras famílias nobres não tiveram tanta sorte como a família Percy, especialmente aquelas ao longo da fronteira com o país de Gales, que apoiaram fortemente Ricardo II. Um em particular foi Owain Pendragon, que tinha uma disputa não resolvida sobre os direitos à terra com o barão Reginald Grey. Owain liderou um ataque contra Grey, destruindo seus bens com fogo e matando membros de sua família. O rei Henrique IV convocou Henry Percy para reprimir os ataques de Owain. Henry e seus soldados rapidamente conseguiram vencer Owain, que era considerado o perturbador da paz. Em março de 1402, o rei Henrique IV nomeou Henry Percy tenente real no norte do país de Gales. E nesse mesmo ano, os escoceses, agora liderados por Archibald Douglas, invadiram novamente o nordeste da Inglaterra, pensando que os nobres ingleses ainda lutavam no país de Gales. Ao retornarem à Escócia, seu caminho foi bloqueado por Henry, seu pai Lord Henry Percy e o conde Dunbar, junto com um bando armado e uma força de arqueiros. Os escoceses reuniram seus soldados fortemente, mas os ingleses não avançaram para a batalha. Em vez disso, os arqueiros lançaram flechas sobre eles, e em seguida Henry e sua cavalaria os derrubaram. Muitos senhores escoceses e alguns cavaleiros franceses foram feitos prisioneiros durante o confronto. Olá, meus queridos companheiros, dando uma paradinha bem rápida aqui no vídeo para pedir o seu like e pedir para que você se inscreva no canal. Desse modo você estará ajudando o canal a crescer e também acione o sininho de notificações, assim você sempre receberá as notificações de vídeos novos. Vamos voltar aqui para o vídeo. Com o passar do tempo, surgiram muitas divergências entre Henry Percy e o rei Henrique IV. O rei não teria pago os salários aos soldados ingleses que defenderam as fronteiras da Escócia e do país de Gales.
O rei exigiu que Henry entregasse os prisioneiros escoceses. O rei também teria se recusado a pagar o resgate de Edmund Morton, cunhado de Henry Percy, que teria sido feito prisioneiro pelos galeses. As ações do rei Henrique IV fizeram com que Henry Percy e seu pai se rebelassem contra o monarca em 1403. Ainda tendo que controlar a fronteira com a Escócia, Henry Percy dirigiu-se para Chester com apenas alguns soldados para obter o apoio dos galeses e dos apoiadores do antigo rei Ricardo II, deixando a maior parte de suas forças no norte posicionadas ao longo da fronteira escocesa. Henry planejava tomar Shrewsbury, onde estava o príncipe Henrique, futuro Henrique V, com o objetivo de tomar a coroa de Henrique IV antes que o monarca tivesse conhecimento da rebelião. Sem ter o conhecimento sobre as ações de Henry Percy, o rei Henrique IV estava indo para o norte, com um exército com a intenção de apoiar os Percys contra a Escócia. Quando o rei soube da chegada de Henry a Chester e de sua real intenção, ele rumou para o oeste para ajudar seu filho a defender Shrewsbury contra o ex-aliado. Henry estava agora em menor número e tinha que escolher lutar ou fugir. Ele escolheu lutar. No dia 21 de julho de 1403, a Batalha de Shrewsbury começou com arqueiros de ambos os lados, lançando flechas e causando pesadas baixas em ambos os lados. Henry então liderou um ataque e atacou a formação onde o rei Henrique IV estava, tentando derrubar o rei e encerrar rapidamente a batalha. O ataque de Henry Percy falhou. Então o príncipe Henrique lançou um contra-ataque liderando sua divisão no flanco direito desprovido das forças de Henry Percy. Henry Percy, com cerca de 30 homens, fizeram um último esforço para derrotar o rei Henrique IV. Porém, Henry acabou falecendo. Sua morte foi uma das perdas críticas para o seu exército. Que decidiu fugir do campo de batalha, tornando o rei Henrique IV o grande vencedor. Quando surgiram os boatos de que Henry Percy havia sobrevivido à batalha, o rei Henrique IV mandou exumar seu corpo e exibi-lo no mercado de Shrewsbury. Henry Percy foi então submetido a uma execução póstuma, sendo decapitado e esquartejado. Sua cabeça foi enviada para York, onde foi empalada no Mackingart Bar. Eventualmente, o corpo de Henry Percy foi devolvido à sua esposa, que o enterrou na Catedral de York em novembro de 1403. No ano seguinte, Henry Percy foi póstumamente declarado culpado de alta traição, tendo suas terras e títulos confiscados pela coroa. Olá, meus queridos companheiros, gostaram do vídeo? Se sim, não esqueça de deixar o seu like e se inscreva no canal. Isso ajuda muito mesmo o canal a crescer. Desde já agradeço por sua companhia aqui durante o vídeo. Até a próxima!